VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like aí no vídeo. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora em nosso canal. Na aula de hoje, continuação da nossa nova série de vídeos, Formulário de Funcionários. Este é o form que estamos criando. Na aula de hoje, vamos estar programando a rotina para cadastrar os dados do ListView, programando a rotina para duplicar a linha do ListView e o nosso ID autoincrementável. Para que você não fique sem entender o que está acontecendo, esta é a nossa aula de número 6 e acompanhe as aulas de 1 a 5 na nossa playlist Formulário de Funcionários no nosso canal Programador Excel VBA. Vamos para a aula de hoje. Eu tenho aqui a minha planilha, ainda sem dados, e vou executar aqui meu formulário, chamando através desse imagem. Vou clicar no nosso botãozinho. E é iniciado o nosso form. Perceba que eu tenho a guia configurações, que é a guia que faz a alimentação dos dados para nossas combo box, certo? Porém, a guia que vai receber os dados que estiverem no nosso ListView vai ser a guia cadastro, que conforme vocês veem, não tem nenhum dado alimentado ainda. Nossa guia cadastro é composta por 13 colunas. E consequentemente, nossa ListView também tem 13 colunas. Sempre lembrando que a primeira coluna do ListView tem um valor de 0. Como eu tenho 13 colunas no nosso ListView, obviamente o valor da minha última coluna vai ser o valor de 12, já que a minha primeira coluna começa com o valor de 0. Então vamos lá, vamos programar o botão. Primeiramente vamos programar o botão duplicar. Como é que eu faço isso? Vou fechar meu form. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Com seu VBE aberto, você clica em exibir, Project Explorer, caso o seu projeto não esteja aparecendo. Aqui é meu Project Explorer e o nome do meu form se chama FRM_cadastro_funcionário. Vou dar um duplo clique sobre o mesmo. Vou fechar minha janela do Project e vou dar um duplo clique no nosso duplicar. Vou clicar com o botão direito primeiramente sobre ele, clico em propriedades. Perceba que o seu name btn_duplicar, certo? Então vou fechar aqui minha janela do Project e vou dar um duplo clique no meu botão. Pronto, agora eu fui redirecionado para a rotina do nosso btn_duplicar_clique. Ou seja, estou dentro do evento clique. Quando eu clicar sobre ele, alguma ação vai ser feita. E no caso, eu vou querer duplicar algum item, certo? Que estiver marcado no nosso ListView. Lembrando que já desenvolvemos a rotina para que marque apenas um item, certo? Então, quando eu clicar no btn duplicar, se esse item estiver marcado, ele vai duplicar esta linha. Caso não esteja marcado, eu posso estar emitindo uma mensagem ao usuário que ele esqueceu de marcar. Então, como é que eu faço isso na prática? Primeiramente, eu vou declarar uma variável do tipo object. Vou chamar ela de li. Sempre lembrando de declarar variáveis com um nome intuitivo e sempre procurando declarado do tipo mais correspondente a ela, certo? Caso você tenha dúvidas, você pode simplesmente declarar din, o nome da sua variável e pronto, certo? Agora, se você souber a que classe ela pertence, como ela é classificada, você ganha bastante tempo e o seu código executa de forma mais rápida e sua variável ocupa menos espaço se você declará-la de forma correta. Como eu vou trabalhar com um objeto, por isso eu vou estar declarando ela do tipo objeto. Então, vou chamar ela de din, certo? Que no caso faz parte da expressão. Li é a nossa variável, o nome. As object, ou seja, ela é do tipo objeto. Então, o nome da nossa variável é apenas li. Observe que o que é próprio do VBA fica em azul, certo? E o que nós digitamos fica em preto. Então vamos lá. Entendido isso, como é que eu consigo verificar se o item está marcado? Eu vou precisar utilizar
a instrução if, certo? Então como é que eu faço? If quer dizer se o que? O nome do nosso list view se chama lstcadastro. Caso eu não saiba o nome do objeto, eu começo sempre com me, ponto, e conforme eu vou digitando, ele vai me filtrando. Por exemplo, lstcadastro. E agora acrescento o ponto e tenho acesso às propriedades do nosso list view. No caso, vou trabalhar com a propriedade select item. Como o próprio nome já sugere, o item selecionado. Ponto select item. Ponto. Vou ter agora a propriedade checked, ou seja, vai checar se for igual a true, ou seja, se o item checado estiver marcado, então, que é o nosso tem quer dizer então ele vai fazer o que? Vou setar o meu objeto li, que é a nossa variável, certo? Quando for setar sempre o objeto, utilizar o set, que faz parte da linguagem, e o li é a nossa variável. Então, li vai ser igual me.lstcadastro, que é o nome do nosso list view, ponto list itens, ou seja, os itens listados, ponto add, ou seja, vou estar adicionando o que? Vou estar adicionando, e aqui os parâmetros, o texto, ponto texto, dois pontos igual. Como eu sei o nome do objeto, eu não preciso botar o me ponto, certo? Então eu acrescento aqui apenas para ficar mais intuitivo e mais fácil para a aprendizagem de vocês. Então eu posso ir direto digitando o nome do objeto, lstcadastro, ponto list itens, ponto count. E acrescento o mais um. E fecho o meu parênteses. E vou explicar para vocês. Eu estou dizendo o quê? Que a minha variável li está recebendo tudo que for após a igualdade, certo? Então o que é que ela está recebendo? Ela está recebendo o item listado do nosso list view, que se chama lstcadastro. E para que esse item ela receba, não seja repetido, eu faço uma contagem, certo? Observe que eu estou utilizando a propriedade count. Ele está contando os itens que estiver no nosso list view e vai atribuir mais um a essa contagem. Por exemplo, se eu tiver 3 itens listados, ele receberia o valor de 3, certo? Porém, como eu estou acrescentando mais um, então ele nunca vai se repetir. Ele sempre vai fazer a contagem e vai atribuir mais um para que seja um valor único, certo? Então, entendido isso, vamos para a próxima linha de comando. Nossa variável li, ponto, list subitens, ponto add, ou seja, estou adicionando a nossa list subitens a segunda coluna do nosso list view, certo? Então, ponto add vai estar adicionando o que? O texto, dois pontos igual, que faz parte do parâmetro, me.lstcadastro, que é o nome do nosso list view, ponto select item, ou seja, o item que estiver selecionado, lembrando que é o mesmo item, certo? Porém, tenho que informar agora qual a coluna. Select item, ponto item, ponto subitens, e aqui eu informo o número da coluna. No caso, é a minha segunda coluna do list view, certo? Que no caso tem valor de 1. Então, a nossa primeira linha de comando, eu estou pegando a primeira coluna do list view, que tem um valor de 0, certo? Estou acrescentando o valor de mais 1 a ela para que ela não se repita conforme as outras. A minha segunda linha de comando, eu estou adicionando a minha segunda coluna do list view, que tem valor de 1. Como o meu list view tem 13 colunas, e a primeira começa com o valor de 0, então essa contagem aqui vai até 12. Então, basicamente, basta eu copiar esta linha de comando e colar aqui mais 11 vezes, e mudar apenas o valor. Então, vou alterar aqui para 2, 3, 4, 5, 6. Entendam, aqui são as minhas colunas, certo? Então, vou copiar aqui mais 6 vezes. Vou copiar esta linha de comando e colar mais uma vez. E vou apenas alterar aqui o valor da coluna,
7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então agora aqui eu tenho as minhas 12 colunas do nosso list view. Na realidade 13, que a primeira coluna é esta primeira linha de comando, selecionada aqui. Então, sabendo disso, eu estou aqui duplicando, certo? Eu estou pegando o item que estiver marcado e vou estar o duplicando. E depois de duplicado, eu vou querer desmarcar esse item que estiver marcado no nosso list view. E como é que eu faço isso? mi.lstcadastro .select item .checkout igual a false. Ou seja, o item que estiver marcado agora vai estar desmarcado, certo? Observe que é o item select item, ou seja, o item que estiver selecionado. Como eu tenho um if, eu tenho que fechar com end if, mas no caso eu vou colocar ainda uma condição. Else quer dizer se não, certo? Traduzindo else quer dizer se não ele vai fazer alguma coisa. Ou seja, se eu clicar no btn duplicar e não tiver nenhum item marcado no nosso list view, ele vai emitir uma mensagem ao usuário. msgbox, abro aspas duplas e formo uma mensagem. Você esqueceu de marcar um item. Esta é a mensagem e agora o título da minha mensagem, VV Information. Vou escolher o símbolo, certo? Que vai aparecer na minha mensagem, que é o símbolo da informação. E agora o nosso título. Observe que está em negrita aqui o título. Informa o título: formulário de funcionários. Fecho aspas duplas. E agora sim, fecho minha estrutura com o end if. Vou salvar, pressionando Ctrl B. E posso tanto executar, utilizando aqui o nosso botãozinho executar, como eu posso executar direto da planilha, que é o que eu vou fazer. Para voltar para a planilha, basta selecionar aqui, clicar no símbolo do Excel. Vou clicar aqui no meu formulário de cadastro e me exibido. E vamos lá ao teste. 025, aqui eu informo uma matrícula, um colaborador, uma função para ele, um setor, e vamos preencher apenas alguns campos como teste, e vou clicar em incluir. Perceba que foi incluído o dado, um registro incluso. Se eu quiser duplicar esse registro, como é que eu faço? Basta eu marcá-lo. Primeiramente vou marcá-lo diretamente logo e vou clicar no duplicar. O objeto não aceita essa propriedade ao método. Vou clicar em depurar e vamos corrigir aqui o erro. lstcadastro .select item subitens 1. Quando acontecer uma situação parecida com você, observe que aqui eu acabei esquecendo de colocar o T, certo? Então como é que eu faço? Abaixo eu selecionar o que eu quero corrigir, dar o Ctrl C, ou seja, copiei em memória, vou selecionar todo este intervalo até aqui a linha 12. Não tem problema, ele pegou até aqui a parte do LS cadastro e eu vou pressionar o Ctrl L. O que eu copiei em memória, basta eu dar o Ctrl V nesta caixinha que está com texto localizar. Observe que ele copiou o texto errado, certo? Que está informando aqui errado. Vou clicar em substituir e agora informo o texto pelo qual eu quero substituir. No caso, eu quero substituir pelo list subitens. E clico em substituir todas. Ou seja, vai substituir tudo que ele achar com esse texto aqui, list subitens. Observe que foi localizado 12 linhas e 12 linhas foram substituídas que continham esse texto. Dou OK e observe que foi corrigido. Então basta eu continuar agora o código e observe que voltamos aqui para a rotina. Do comando depurar, voltamos para a nossa linha sendo executada. Então o erro basicamente era apenas aquele. Observe que aqui no nosso duplicar, eu acabei não colocando a rotina para, certo? Fazer a contagem dos itens, pois temos agora 2 itens adicionados à nossa list view, não mais só um, certo?
certo? Então, basicamente, com o código executando, basta eu vir aqui em Visual Basic, certo? E após o nosso end if, eu posso botar mi.lstcadastro, perdão, aqui no caso eu vou informar o nome do meu label, mi.lbl registros, que é o nosso, que é aquela LBL que está recebendo o texto, ponto object é igual a mi.lstcadastro, ponto listitens, ponto count, ou seja, está recebendo o texto concatenado com, abro aspas duplas, dou um espaço e aqui informo uma mensagem, texto, registros inclusos, e vou executar novamente. E vamos lá, quando eu excluir o próximo, ele vai estar atualizando aqui. Então vamos ver. Marquei novamente, observe que eu não consigo marcar mais de um item. E vou clicar no duplicar. E observe que ele me listou agora 3 registros inclusos. Então perceba que está funcionando perfeitamente a nossa rotina aqui para duplicar esse registro. Por que dessa rotina? Essa rotina é bem prática para você que esteja cadastrando algo de algum tipo de dado que possuam várias propriedades iguais, porém alguma diferente. Então você não teria o trabalho de incluir várias vezes a mesma coisa, porém alterando só alguma informação. Por quê? Observe que aqui eu tenho essa linha do meio e vou arrastar aqui para o lado. Observe que aquele nosso subitens mais um, certo? Está fazendo com que ele não se repita. Se eu marcar novamente agora aqui o 1, por exemplo, e clicar em duplicar, observe que ele faz a contagem dos itens, tinham 3 e acrescentou mais um. Então por isso, este ficou com o valor de 4. Então observe, se eu marcar aqui o item 3 e clicar no editar, ele me trouxe os dados, que eu insiro qualquer dado que eu queira e clico novamente no atualizar. Percebe que foi atualizado com sucesso e ele desmarcou aqui de forma correta, certo? Então observe, se eu tivesse que adicionar outro colaborador que tivesse apenas um sobrenome diferente, eu teria que fazer todo esse preenchimento. Como ele tem apenas diferente aqui o sobrenome, então basicamente bastou duplicá-lo e acrescentar apenas a informação a mais, certo? E agora como é que eu faço para cadastrar essas informações aqui na nossa planilha, certo? Da seguinte forma, vou fechar meu form, vou voltar aqui em Visual Basic, posso pressionar Alt F11 e vamos programar o botão cadastrar, exibir, Project Explorer, FM Cadastro Funcionários e vamos clicar aqui no cadastrar. Vou fechar a minha janela do Project. E vamos fazer da seguinte forma. Antes de tudo, para mim cadastrar um dado aqui, eu vou ter que ter um contador, certo? Vou voltar aqui para o Project. Lembrando que esse ID aqui é o ID apenas que está trabalhando aqui com a edição dos dados dentro do nosso list view. Lembrando que esse campo pode estar invisível, certo? E vou criar um segundo campo ID, porém esse campo ID vai ser para os dados que vão ser lançados na planilha. Então primeiramente vamos fazer isso, criar um campo que vai receber o contador que vai lançar os dados aqui na planilha, certo? Então vou fechar o form, Visual Basic, exibir, Project Explorer, FM Cadastro Funcionários, fecho aqui a minha janela do Project, descer só mais um pouco aqui, ganhar espaço e vou copiar este objeto, dou Ctrl C, Ctrl V. Lembrando que esses dois campos podem estar invisíveis, certo? Vou clicar primeiro sobre o segundo, propriedades, observe que ele se chama txt_d. O campo que vai estar lançando os dados no nosso list, na nossa planilha, é esse primeiro campo, que vou chamá-lo de txt_d.
underline id cadastro. Feito isso, eu vou ter que criar uma rotina para pegar sempre a última linha, certo? Preenchida com o último valor. Então como é que eu faço isso? Vou dar um duplo clique no meu form, fechar aqui a minha das propriedades, e aqui eu posso colocar em qualquer canto, certo? Eu vou aproveitar aqui que já estou perto do end sub, então após o end sub vou colar uma rotina. Esta é a rotina para inserir o cadastro de forma auto-incrementável, certo? De forma automática. Lembrando que essa rotina aqui a gente já tem um vídeo aula explicando passo a passo como é que ela foi montada. Mas basicamente, apenas para você não ficar perdido, eu vou explicar aqui de uma forma mais simples. Observe que eu tenho uma guia chamada cadastro. Deixa eu mostrar aqui ao lado a nossa rotina. Eu tenho uma guia chamada cadastro. Observe que o nome do nosso arquivo aqui se chama cadastro de funcionários.xlsb, que é o que eu estou ativando aqui, ó. Windows quer dizer janela, certo? Então o que eu estou dizendo aqui? Cadastro de funcionários.xlsb ativo, ou seja, estou ativando este arquivo. Por quê? Porque eu posso ter mais de um arquivo aberto. Você que trabalha com várias planilhas Excel sabe muito bem o que eu estou dizendo, certo? E eu também sou um desses que trabalha com vários. Então, com este comando aqui, você garante que vai estar executando na planilha correta, certo? Então, primeiramente, antes de eu executar toda a rotina, eu estou ativando qual é a planilha que eu quero trabalhar. Então, aqui eu ativo o cadastro de funcionários.xlsb, que é a extensão do nosso arquivo. Depois disso, eu vou pegar o ID. Aqui eu lancei umas variáveis de em linha, de em W e de contador. Contador em linha do tipo inteira e W do tipo worksheet. Aqui eu setei a nossa variável W, que é do tipo worksheet, para trabalhar com as sheets, que é nossas guias. E como é o nome da nossa guia que vamos estar trabalhando? Cadastro. Então, aqui eu estou setando. Então, estou dizendo que W está recebendo sheets cadastro, certo? Então, a partir desse momento, W se chama cadastro, certo? Em outras palavras. Então, toda vez que eu referenciar W, o VBA vai entender que W é o mesmo que cadastro. Por que eu faço isso? Sempre setando um objeto, fica muito mais fácil a manutenção, certo? Do seu código. Então, depois de setado, eu estou dizendo que minha variável linha, que é do tipo inteira, começa com o valor de 2, porque minha primeira linha é o nosso cabeçalho. E aqui eu estou selecionando, certo? A nossa guia, que é a cadastro. Então, w.select, então estou selecionando a nossa guia cadastro. O nosso range, certo? A minha última célula preenchida aqui do meu Excel, vou descer até a última. Observe que é a 104.8576. Que é exatamente o que eu estou informando aqui, ó. Então, depois de selecionar a minha sheets, eu estou dizendo que o meu cursor, certo? Eu vou estar selecionando a minha última célula aqui do meu Excel, que é o 2007. E depois disso, observe, sobe até a primeira célula com conteúdo, ou seja, após isso, após selecionar minha última célula, ele vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui de forma manual. Ele vai subir até a minha última célula preenchida, certo? Que no nosso caso aqui, é o meu cabeçalho, certo? Ou seja, ele vai estar selecionando aqui. Primeiro, ele vai selecionar nossa planilha. Segundo, ele vai descer até a última célula do meu Excel e depois vai subir até a minha última célula preenchida, que no nosso caso é o cabeçalho. Aí o que ele vai fazer? Ele faz uma verificação. Minha Active Cell é igual a ID. Observe que ID está exatamente como está aqui, ó. Primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. E ele está fazendo uma comparação. Minha célula ativa é igual a ID? É. Então, meu contador é igual a 0. Beleza? Ou seja, meu contador é igual a 0. Então, minha próxima linha preenchida vai ser 1. Certo? Se não, se minha célula ativa não é o ID, que é esta célula aqui, o que vai acontecer? Meu contador vai ser igual a minha Active Cell, ou seja, se minha célula aqui preenchida for 1, então meu contador vai ser igual a 1. E o que é que ele vai fazer depois? Meu contador vai ser igual a ActiveCell.value, beleza? Então ele vai receber o valor de 1. E depois o que é que ele vai fazer?
Antes dele atribuir esse valor ao meu TXT de cadastro, ele vai dizer o quê? Que meu contador é igual a 1, que é o valor que está aqui, que é a minha última célula preenchida, mais 1. Ou seja, agora ele vai valer 2. Então, meu contador vai armazenar o valor de 2. E depois disso, vai ser alimentado no meu TXT de cadastro o valor de 2, certo? Então, meu TXT de cadastro agora vai ser valor 2. E quando ele lançar na planilha, ele vai lançar após a última célula preenchida. Então, ele vai lançar aqui, certo? Após 1, o valor 2. E assim por diante, 3, 4, conforme a última célula preenchida e o último valor. Sempre vai acrescentar um número a mais, certo? Entendido isso, basta eu pegar esta rotina aqui. Na realidade, não vou trabalhar com ela neste momento. Só espero que vocês tenham compreendido. Vou novamente aqui no nosso exibir, Project Explorer, FM Cadastro Funcionários. Vou maximizar aqui meu project. Vou dar um duplo clique no nosso cadastrar. Entendida essa rotina, a gente vai trabalhar com ela dentro aqui do nosso Fornex, certo? Então, como é que a gente faz isso? Então, eu vou ativar o meu arquivo. Então, Windows, abro aspas duplas, parênteses, abro aspas duplas, informo o nome do meu arquivo, cadastro de funcionários. Informo o tipo da extensão dele, que é do tipo XLSB. Fecho aspas duplas, fecho meu parênteses, ponto activate, ou seja, estou ativando. E antes de tudo, para que rode mais fácil o meu código, eu vou desligar aqui a atualização de tela. Application, ponto screen update, igual a false. No final do código, eu vou trocar o false para true, certo? Então, ou seja, vai estar novamente habilitando a atualização de tela. Então, entendido isso, vou trabalhar novamente com nossas variáveis. Din W as worksheet, din I as integer, din linha as integer, também do tipo inteira. E vamos setar o nosso objeto. Set W é igual a sheets. O nome da nossa planilha se chama, o nome da nossa guia, certo? Da nossa planilha se chama cadastro. Então eu informo cadastro, fecho aspas duplas, fecho parênteses. Então novamente eu volto a reforçar. A partir desse momento o VBA vai entender que W é o mesmo que cadastro, certo? Então vou botar w.activate. O activate e o select, pessoal, basicamente, assim de forma leiga, é a mesma coisa. Porém, o activate ele vai fazer com que sua planilha, no seu código, processe de uma forma mais rápida, certo? Então, eu vou trabalhar aqui com activate, ou seja, estou ativando esta guia, não selecionando, certo? Porque selecionando, eu vou selecionar um espaço maior, certo? E, consequentemente, meu código processa de forma mais lenta. Activate, estou apenas ativando, certo? Então, w.activate vai surtir o mesmo efeito aqui e processar de uma forma mais rápida. Então, w.activate e vou informar aqui o meu intervalo, range, no caso A1, porque é minha primeira célula, porque meus registros começam a partir da célula A2, porém, eu quero que meu cursor esteja na minha célula A1, quando ele for fazer a verificação, certo? Então, ponto activate também, certo? E agora vamos para o que interessa, que é esta é a parte mais deve ter mais atenção. Eu vou dizer que a minha variável linha, que declaramos do tipo inteira, ela não vai ser igual a 2, e sim igual a range, que quer dizer intervalo. E qual é o intervalo? O intervalo que estiver na nossa coluna A, certo? Concatenado com rows, que quer dizer linha, ponto count, ou seja, ele vai fazer a concatenação da contagem das minhas linhas. Por que isso? Porque eu quero sempre pegar o valor da minha última linha selecionada. Fecho meu parênteses, ponto end,
abro parênteses, XLOOP, ou seja, de baixo para cima. Fecho o meu parênteses, mais um. Por que esse mais um? Porque se eu não fizer desta forma, não acrescentar o mais um, ele vai sobrepor a minha última linha preenchida, certo? Então esse mais um é para que ele salte, para que preencha a próxima linha em branco. Entendido isso? Eu vou utilizar agora o meu comando for. For i é igual a 1 e vai até mi.list cadastro, que é o nome do nosso list view, .list itens, .count. Ou seja, antes dele lançar os dados na minha list view, primeiro eu vou fazer a contagem de quantos itens eu tenho, para que eu possa saber quantos itens eu vou estar lançando na planilha. Então, através do comando for, eu vou estar fazendo essa contagem. E aqui eu vou botar o on erro, resume next, só para garantir, certo? Lembrando que você pode colocar o on para que ele faça o tratamento, mas aqui não vem ao caso. Eu vou apenas botar o on erro, resume next, para ignorar qualquer tipo de erro, neste caso. E aqui vem aquela rotina que a gente criou, certo? Que é o insere id cadastro, nosso id auto-incrementável. E como é que eu chamo ele? Através do call. Call, informo o nome da minha rotina, insere id cadastro. Se estiver de forma correta, observe que as minhas primeiras letras ficaram de forma maiúscula, ou seja, ele reconheceu a rotina. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso selecionar o nome da rotina, clico o botão direito sobre ela e clico em definição e fui redirecionado para ela. Caso estivesse de forma correta, ele ia informar que não foi encontrado, certo? Aproveitando aqui que o cursor está piscando aqui, clico sobre ele e clico na última posição e retornei para a rotina que estou programando agora. Então aqui eu estou inserindo o nosso id cadastro. Observe que ele está dentro do comando for, certo? Dentro do laço, ou seja, na primeira linha que ele inserir na minha planilha, esse id cadastro vai ter um valor. Na minha segunda vez que ele for lançar esse valor, já vai ter um segundo valor e assim por diante. Então ele nunca vai se repetir, certo? Pois está dentro do comando for. Se eu inserir essa rotina aqui fora, por exemplo, aqui acima do for, então ele ia cadastrar na minha planilha todos o mesmo id. Como ele está dentro do comando for, ele não vai permitir que ele cadastre de forma repetida, certo? Então vamos lá. Entendido isso? Basta agora eu informar quais células vão receber os valores. Vou dizer aqui minhas cells, que quer dizer células, linha, que é a nossa variável. Lembrando que a nossa variável linha vai receber o valor que estiver aqui, ó, certo? Vai pegar o último valor preenchido e saltar para a próxima linha em branco. Então, nossa variável linha é igual a 1, pois é a primeira coluna que eu quero estar alimentando, certo? E essa primeira coluna dessa linha vai receber que valor? O mi.txt underline id cadastro, certo? Que é exatamente o valor que está sendo armazenado dentro dessa rotina aqui. E para as próximas linhas, pessoal, basta eu fazer da seguinte forma, certo? Vou fazer aqui a segunda e vou depois copiar. Cells, linha. Agora eu informo qual é o segundo valor que vai estar sendo alimentado na minha coluna 2, que no caso é a nossa coluna B, da nossa X cadastro. Vai estar recebendo que valor? O mi.lst cadastro, que é o nome do nosso list view, ponto list itens, ponto item, no caso o item i, que é a nossa variável, ponto subitens 1, certo? O nosso item 1, que é aquele id, certo? Que já tínhamos no nosso formulário, ele não vai estar sendo lançado na nossa planilha. Por quê? Porque aquele id é um id que vai se repetir, não dentro do list view, mas na planilha vai se repetir. Então aquele id eu não lanço na planilha, certo? É apenas para que eu trabalhe dentro do nosso list view, para que eu consiga editar e atualizar dentro do list view. Mas fora isso, eu não preciso dele. O que vai estar sendo lançado no nosso list view é o valor que está sendo executado dentro dessa rotina aqui, que está sendo armazenado no nosso txt de cadastro, que fizemos agora há pouco. Então, entendido isso, como eu tenho 13 colunas, certo? Basta eu copiar agora 13 colunas na planilha e 13 colunas no nosso list view. Basta eu copiar esta linha de comando aqui
e alterar as suas propriedades. Então eu vou pausar aqui e já o retorno. Observe que eu fiz apenas aqui a colagem das linhas e alterei aqui o valor das colunas, certo? No nosso subitens. Como eu tenho 13 colunas, o primeiro valor da minha coluna que tem o valor de 0, eu não vou estar utilizando ele. Estou utilizando o valor que estiver no nosso texto de cadastro. E a parte do segunda coluna do nosso list view que tem valor de 1, vou estar alimentando com esses valores, certo? Então observe que eu coloquei de 1 até 12, que é a nossa última coluna do nosso list view. E observe que aqui eu alterei conforme as colunas da minha planilha. Lembrando que a minha planilha tem minha guia, certo? Cadastro tem 13 colunas. Então, atribuí 13 colunas aqui, dessa forma. E apenas informei quais são os valores que estão sendo armazenados nessas colunas, que são os valores de 1, do subitem 1 ao subitem 12 do nosso list view, certo? E o nosso primeiro item do nosso list view não está sendo armazenado, certo? Para que ele seja armazenado, eu teria que copiar este comando aqui, no caso, dar o Ctrl C aqui, e colar aqui. E aqui eu vou comentar, certo? Aqui eu estaria informando que eu queria pegar o primeiro coluna do nosso list view e alimentar nesta coluna da planilha. Porém, eu não vou fazer dessa forma, porque este item, lembrando, vai estar se repetindo quando for lançado na planilha. Como eu não quero dados repetidos, eu vou estar utilizando uma rotina que está sendo alimentado certo? Neste objeto. E este objeto está repassando esse valor para esta coluna. Beleza? Entendido isso, para que esse laço possa existir, eu preciso incrementar esta linha, certo? Porque senão ele vai lançar apenas o primeiro linha do nosso list view. Então para isso eu vou ter que dizer que nossa variável linha é igual a ela própria mais 1, certo? Para que ele consiga fazer o laço. E vou fechar o nosso next, nosso for, com o nosso next. Aqui o nosso comando for, e aqui o next faz parte da estrutura for, que se chama for next. E o i é apenas a variável que estamos trabalhando aqui, certo? Lembrando que não é obrigatório você informar o i, que é a variável que você está trabalhando, juntamente do next. Mas sempre uma boa prática, para que você saiba que esse next começa aqui nesse comando for, que começa com i. Então, feito isso, pessoal, aqui ele está basicamente fazendo está lançando todos os dados que nós tiver no nosso list view. Depois de lançados, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer limpar o nosso list view. Então, como é que eu faço? mi.lstcadastro.listitens.clear, ou seja, estou fazendo a limpeza dos itens listados. Depois disso, eu vou querer emitir uma mensagem ao usuário. Então, msgbox, abro aspas duplas, informo registro ou registro, certo? Forma aqui entre parênteses. Posso ter mais de um registro incluso, certo? Registros cadastrados com sucesso. E agora informo o símbolo que eu vou querer trabalhar, que é o VB information, vírgula, aspas duplas, e formo um título, formulário e funcionários. Fecho aspas duplas. E depois disso, para garantir que os dados vão estar sendo salvos, basta eu botar activate .workbook.save e vou estar garantindo que meus dados vão estar sendo salvos. Observe que a minha primeira letra não ficou maiúsculo, certo? Então eu digitei de forma errada. Então assim eu vou substituir aqui o A pelo E. É activate. Observe que agora ficou de forma maiúscula. Então aqui eu garanto que os dados que estão sendo lançados do list view na planilha estão sendo salvos, certo? Após ele emitir essa mensagem, active.workbook.save. Eu posso fazer ao contrário. E é o que eu vou estar fazendo. Eu vou recortar este comando e após ser salvos os dados da minha planilha, né?
eu utilizo o message box informando que os dados foram cadastrados com sucesso, certo? Senão o usuário vai ficar aguardando um tempo enquanto está salvando. Então, enquanto ele está salvando, aí que ele me emite a mensagem, certo? Vou salvar aqui meu projeto. Se tudo estiver correto, vamos lá, executar. Vou informar aqui uma matrícula qualquer. Vou estar incluindo uma imagem aqui. Clicar no incluir. Vou informar aqui o nome de colaborador. Vou dar uma função para ele. Seu sexo. A data de nascimento não é obrigatório. Aliás, não colocamos muitas validações obrigando o preenchimento de todos os campos. Vou deixar a critério de vocês. Vou estar incluindo. Posso duplicar o mesmo registro, certo? Observe, duplicar. E posso editar esse registro. Posso incluir uma nova imagem para esse mesmo camarada. E vou clicar em atualizar. Atualizado com sucesso. Observe aqui no... Alarguei aqui a coluna. E observe que a imagem 6 é a imagem 1. Então, não é mais a mesma imagem. Observe que foi alterado de forma correta, certo? E agora eu quero lançar esses dados. Observe que a matrícula está igual. Então, eu também vou alterar aqui a matrícula. Vou informar apenas um número a mais. E vou clicar novamente no atualizar. Agora, observe. Eu não tenho nenhum dado. Aqui na minha guia cadastro. E vou estar lançando esses dois dados aqui. Basta eu clicar agora na nossa rotina cadastrar. Deu tipos incompatíveis. Vamos fazer a correção aqui. Vamos ao seguinte detalhe. Aqui após o ponto end, ponto xloop, eu tenho que informar qual é a propriedade, certo? Observe que eu tenho N propriedades aqui. No caso, como eu estou trabalhando com a linha, basta informar o row. Ou seja, eu não estava conseguindo pegar aqui a linha, certo? Então vamos novamente executar aqui. Como eu tive que acabei depurando, vou fazer novamente testes. Observe que não tem nada ainda alimentado, a nossa guia. Vou novamente incluir aqui alguns dados. 0,25. Vou incluir uma foto. Imagem para vídeo aula. Uma foto qualquer aqui, certo? Apenas para teste. Um colaborador qualquer. Lembrando que eu não coloquei validações para preenchimento de todos os campos. Apenas para o salário. Vou informar. Vou incluir. Vou duplicar este dado. Vou editá-lo. Vou apenas aqui alterar aqui um valor aqui. Certo? Apenas para que a gente veja que não é o mesmo dado que está sendo alimentado. Atualizado com sucesso. Observe que eu tenho dois dados e vamos incluir aqui na nossa planilha. Então, basicamente, basta eu clicar agora no cadastrar. E observemos. Registros cadastrados com sucesso. Vou dar o OK. E observe que os meus registros foram alimentados, certo? Na nossa planilha. Observe que o meu ID agora ficou com o valor de 2. Lembrando que esses dois campos aqui podem estar invisíveis, certo? Que é o que eu oriento a vocês, deixar de forma invisíveis para o usuário. Assim, o usuário não corre o risco, certo? Assim o seu sistema não corre o risco do usuário preencher de forma incorreta, certo? Então vamos lançar apenas mais um dado, apenas para a gente ver se ele está auto-incrementável. Apenas como teste. Vou informar um salário qualquer aqui. E vou clicar em incluir. Vou duplicar aqui. Vou duplicar novamente. E vou apenas informar agora o cadastro. Observe que meu último ID é o valor 2. Vou clicar em cadastrar. Registros cadastrados com sucesso. E observe que agora tenho 5 registros, certo? De forma correta, ele alimentou todas as minhas colunas. O anexo, como eu não incluí nenhum anexo, nem a data de nascimento,
ele não alimentou as colunas correspondentes a esta, certo? Mas as demais, como eu informei, ele preencheu de forma correta. Eu vou deixar como tarefa de casa para vocês a desabilitação e habilitação desses controles aqui, certo? Observe que o excluir, o editar, o atualizar, na lógica, só deveriam estar habilitados caso seja editado algum dado. Como eu deixei que eles já inicializem habilitados, eu vou deixar como tarefa de casa para vocês, para que vocês desabilitem e habilitem eles conforme vocês queiram, certo? Então eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Bora se ajudar. Falou!